nada, né? Hoje nós vamos dialogar aí. E aí eu vou pedir a vocês, por favor, desligarem enquanto o Max está fazendo a sua apresentação. Ao questionarem ou terem as suas dúvidas, tem aquela mãozinha, né? Está lá. E aí, por favor, cliquem nessa mãozinha para que a gente saiba que há alguma dúvida. E assim que o Max terminar, a ideia é que entre nós, por favor, a gente vá levando e trazendo experiências, né? O GC tem alguma dúvida, que o Lucas já teve uma experiência semelhante e assim por diante. Esse é o espírito de diálogo. Agradeço muito a presença de vocês, estamos juntos. E, Max, por favor, com a palavra. Legal. Obrigado. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Maximiliano Freire, o pessoal me acha em LinkedIn. Eu estou na FEAL há alguns anos, pode chamar de Max, e eu cuido de processos de gestão e qualidade para que a gente possa melhorar as partes de produção, desde a estruturação ligada a projeto, a obra, né, a gestão de pessoas, a parte de recrutamento, todos os processos dentro da estrutura de uma unidade de produção é a minha especialização, né, em expansão empresarial e de indústrias. O que eu vou explicar para vocês? A gente vai subir uma apresentação, nessa apresentação tem as etapas, eu vou rápido, então sugiro vocês com papel e caneta anotando as coisas, né? E a ideia não é a apresentação, a ideia é o depois, para eu poder ouvir de vocês como é que o teu mundo de produção está rodando e baseado naquilo que a gente abordou, pode ser que você fale, poxa, eu queria muito entender um pouco mais tal assunto. Beleza, o próximo Dialoga a gente inclui mais informações sobre isso. Além do que, a gente tem aqui dentro da nossa sala algumas empresas que são associadas, outras que ainda estão entendendo como é que funciona a FEAL. É uma boa oportunidade de você ver que o nosso trabalho ele é exatamente para isso, para a profissionalização das indústrias e da gestão. Então, como muito bem o senhor Raul colocou, cada momento a gente aborda um assunto, desde suprimentos, RH, treinamento, capacitação, gestão de custos. Hoje é aferição de produção para que você possa ter uma visão geral de todo o processo, né? Então, o Júnior está com a gente também, ele está escondido, mas ele vai subir a apresentação aí para nós, por favor. Ele fica nos bastidores, né? Então, para vocês entenderem, Dialoga, aferição de produção começando. Pode avançar um slide, né? Para vocês irem já tendo um gostinho do que nós vamos ver e entender, né? Aí as minhas especializações, quer dizer, eu trabalho com gestão de qualidade, com planejamento, já fui responsável pelo planejamento de startups da Gerdau, já trabalhei em indústrias acústicas, a Termoação, ela é, aliás, a vice-presidente hoje da FEAL, ela é a Nicole Fischer, ela é diretora em uma dos juntos da Atenua, que é bacana, Olga Collor, tem até informações da Atenua que eles me deram a oportunidade de fazer uma visita lá. A Olga também, eu tive a oportunidade de cuidar de gestão de canais com eles, para vocês poderem entender a experiência. Já passei por diretorias de outras indústrias. O que nós vamos ver? A gente vai ver, pode avançar, tranquilão, Juliano. Conceito de produção, produtividade, PCP, evolução da indústria, a evolução da indústria com foco em esquadria, produção e manutenção, produção e layout de fábrica, PCP, objetivos de um PCP, que é a programação e controle de produção, né? Aferição, que é aquilo que a gente vem comentando como tema do nosso Dialoga, a ABNT como norma 15.575, voltado para a norma de desempenho, prevenção, manual da FEAL, né? Vamos falar um pouco de manutenção e a FEAL digital. Só para vocês entenderem que os temas são bem abrangentes, daria para a gente ficar aí fácil 4, 5 horas falando disso. Tem treinamentos e cursos específicos para isso, mas é um splash para a gente poder fazer o Dialoga estar aquecido, né? Pode avançar, Júnior, por favor.
Aí, para vocês entenderem, produção é toda atividade tipo que visa origem de serviço ou objeto de produto. Produção está relacionada com diferença entre volume, que produz bem de consumo, quando você entrega as esquadrias, né? E, obviamente, outros produtos que a gente determina, serviço, e o valor agregado está no recurso. Quer dizer, pode ou não haver lucro para a empresa. Às vezes você pode estar produzindo, achando que você está mandando bem, pode estar entregando, mas você está com um problema de controle de caixa, está com um problema na gestão de custo, e o teu relatório de produção não define que você está tendo lucro. Muitas vezes você fala, pô, eu produzo, e a conta não fecha. Então, é importante a análise entre a produção e o custo dessa produção. A gente vai falar disso como aferir. Pode avançar, Júnior, por favor. Produtividade. Em economia, é considerada a relação entre aquilo que é produzido e os meios empregados, mão de obra, materiais, energia. Produtividade tem a ver com eficiência e tempo. Olha só, quanto menor for o tempo levado para obter resultado pretendido, mais produtivo tem o sistema. É importante a gente entender que produtividade também está atrelada à qualidade. Então, eu tenho produção, tenho produtividade e tenho qualidade no processo, para você não tomar na cabeça, né? E a gente vai falar disso para você entender aonde a gente quer chegar. Pode avançar, Júnior, por favor. Aí o PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção, é um processo que auxilia o gerenciamento da produção da indústria, que ele consegue planejar quando, onde, o porquê produzir, em que ordem produzir, verificar se está tudo funcionando de acordo com o plano. Vou te dar exemplos. Imagina que você tem 4 obras trabalhando. Cada obra está num estágio. Então, você tem uma que está no primeiro pavimento, outra que está no segundo, outra que está no terceiro, tem um brise para instalar, só que não liberou ainda o terceiro para instalar, mas a tua equipe resolveu madeirato, que já chegou vidro, já chegou perfil, você tem todos os acessórios, e a galera está produzindo para ir para o terceiro pavimento de uma outra obra. Mas não adianta, porque você ganha na medição. Então, o que adianta? A tua indústria está produzindo na pauleira uma linha de produto que vai ser instalada, mas não foi liberada ainda. Então, você tem que casar a produção com a liberação de obra para a tua vida não virar um inferno. Então, isso é muito importante. Lembre-se que a aferição e o controle não é só em cima daquilo que você está produzindo, é o que você está produzindo e o que você tem condição de instalar. Muitas vezes, eles liberam para você mandar a esquadria para a obra. Beleza. Tem controle disso? Você está aferindo isso? Para quê? Para você não receber o material na obra e aí o menino que está lá, você troca o teu gerente, o teu responsável pela obra. Eu já tive casos que eu cheguei na obra, estavam lá atrás de uma esquadria, pô, um maxiar, como é que a gente vai fazer? Estava no estoque, estava pedindo para a produção fazer e era uma questão de conferência. Então, esse olhar crítico, ele é importante para você trabalhar o seu PCP. PCP e o controle de produção não é só a produção da fábrica, é também a produção da instalação na obra, para você não tomar chapéu e não perder os seus custos, né? Vamos avançar, Júnior, por favor. Aí, olha que legal, né? Aí a história da indústria, né? 1784, a gente tinha parte de produção, era mecânica, né? Vapor. Em vermelho é a escala, linha de montagem, eletricidade, combustão. Em 1870, a gente começa a entrar nisso. E aí você tem uma indústria 3.0, em 1969, entra em automação, em amarelo os computadores, internet, então a gente já entra nisso para a produção de alumínio, e a indústria 4.0, que é redes, que é o que a gente vive hoje, conectado, né? Você tem um pref suite, você tem um SEM, você tem um sistema que pode se comunicar um com o outro para você ter uma linha de produção, de repente, automatizada, se você for um sistemista, mas grande parte da nossa linha de produção é meio time-made, é feito à mão, é por projeto. Então, você não entra nesse processo, você tem que controlar melhor, né? Pode avançar, Júnior, por favor. Opa, aí o que era passado já foi, a nossa produção em escala continua, em indústria 3.0, computador e internet, todo mundo não consegue viver sem isso, né? A gente sabe que faltou energia, tempestade solar, a gente quer se atirar do penhasco, porque a gente não consegue entregar a produção do que a gente queria. E aí eu tenho sistemas, como eu comentei com você, canais digitais, compras, treinamentos online, a profissionalização da indústria e a aferição de controle de produção está atrelado em cima disso. Cito até a questão de vigilância, de acompanhamento de mão de obra, com o uso de EPIs dentro da linha de produção. Quer dizer, você sabe o que está aferindo, sabe a separação do material e tem um controle, às vezes, com um código de barra daquilo que você está tirando. Um exemplo prático, falando em aferição, é a hora que você pega o teu estoque. Hoje, eu tenho beneficiamento do alumínio, eu tenho, às vezes, 2, 3 obras
com tons de cinza, tons de bege diferente e, infelizmente, desculpa a expressão, o caboclinho, o orelha seca, ele vai cortar o perfil da obra A para a obra B. E depois, quando você vai cruzar o que você cortou, você vê que você cortou o perfil da obra errada. E aí você tem um problema, porque no final da obra, ou perto do final da obra, vai te faltar perfil. Por quê? Porque, infelizmente, foi cortado errado, fica nos carrinhos. Então, a aferição, o controle, o acompanhamento, a separação tem muito a ver com relação ao resultado. Pode avançar, Júnior, por favor. Produção, isso que vocês estão vendo está no site da FEAL. Quem é associado da FEAL, ele tem acesso a um mapa de fábrica, uma sugestão de site, de chão de fábrica, para ele poder olhar. Isso é muito legal, porque ele pode ter uma visão onde está a máquina de corte, aonde ele tem o layout do processo, se ele é funcional, aonde eu tenho estampo, onde eu tenho esteiro, onde eu ponho furadeiro, os maquinários, onde eu tenho a montagem do vidro, onde eu ponho o pantógrafo, a serra de corte. Esses detalhes, muitas vezes, para quem está crescendo a produção, faz uma diferença muito grande. Aonde eu estou colocando o estoque, né? a intesteira, a furadeira, a bancada para a linha de montagem, isso define, né? Por quê? Porque se eu não tenho uma célula bem dividida, se eu não tenho uma linha de processo que acompanha, eu vou ficar passeando com o vidro de um lado para o outro. Ah, mas o vidro é legal porque ela tem mais espaço. Tem mais espaço, mas não é a montagem está do outro lado. Então, eu tenho corte no perfil, eu tenho usinagem, eu tenho a montagem e o vidro está para cá. Então, eu entrego o vidro vai para um lado, eu tiro de lado, eu vou pôr para o outro lado. Muitas vezes eu não separo as placas de vidro por obra, e aí eu fico com o pessoal passando de um lado para o outro as lâminas de vidro. Vidro quebra, vidro trinca, vidro é caro. Pô, então a gente tem que ter uma preocupação muito grande. Layout, produção e aferição tem a ver com controle e, obviamente, aquilo que você está fazendo para acompanhar. Pode avançar, Júlia, por favor. Aí, eu tive uma visita na produção da Atenua. O pessoal lá, Nicole, o Edson, liberaram para a gente fazer uma visita. Eu tive a oportunidade de trabalhar um bom período lá com eles. Então, vocês estão vendo embaixo o chão de fábrica. Esse chão não era assim, ele foi montado, ele foi layoutado, ele foi identificado com o processo de learning para a gente poder aprender uma movimentação, um 4.0, para gerar uma identidade de movimentação dentro da fábrica. É uma fábrica que está funcionando, isso não é uma foto apenas para apresentação, é uma foto de processos. Ou seja, o chão é assim, a fábrica é assim. Você que é associado da FEAL pode visitar outros parceiros, você que não é, pode visitar empresas que são parceiras, associadas, isso é legal, para você entender como é que funciona o seu chão de fábrica, a iluminação, a claridade, a linha de montagem, resíduo, né, para você evitar de ter sucata, alumínio, pô, transformar em sucata é um inferno, porque eles pagam muito menos do que você pagou e você vai perdendo. Se o alumínio é in natura, beleza, não é o ideal, mas se ele beneficiou, se você teve que mandar, teve que esperar, teve que vir, ele virou sucata. Fora o que o pessoal deixa nos carrinhos de obras que estão paradas, que você acha que vai aproveitar. Tem gente que chama de cemitério e guarda um monte de esquadria lá pronta, e às vezes você está tendo um problema na tua linha de produção em cima disso. Pode avançar, Júnior, por favor. Olha só, no processo de produção em pessoas, é muito importante a gente entender que você tem que preparar todos os processos daquele que sabe fazer, você tem que gerenciar as áreas entre financeiro, entre operacional, entre marketing e recursos, e tem que trabalhar menos e gerenciar mais. Planejamento de produção é 70%. Tem gente, não, é só ir lá, é só cortar, é só fazer usinagem, é só montar. Não é. 70% é gerenciamento, é olhar o projeto, é ver se os acessórios conversam com aquela obra, é colocar na linha de montagem, quando você tem, às vezes, 3 ou 4 obras rodando, pessoas fixas que são responsáveis por aquela obra. Por quê? Porque amanhã dá um pau na obra e o rapaz que está lá no diário de obra fazendo, fala, ó, deu problema. Quem montou? Ah, não sei, porque saiu o Zé, entrou o Paulo, o Pedro está aí, tem o Tipóia, que vai tudo por apelido, né? Eu tenho o Tipóia, o Nariz de Pau. Então, o cara que estava lá, então você não sabe quem montou.
Então, não pode. Você tem que ter pessoas fixas na montagem daquelas esquadrias para aquela obra, para você ter um controle de qualidade, para você ter um acompanhamento. Senão, vira a casa da mãe Joana, cada um monta o que acha legal, o que está disposto, e depois você vai ter um problema na entrega da obra, independentemente do estágio que você tiver, e não vai saber de quem você vai cobrar no seu canteiro, só para vocês entenderem. Pode avançar para mim, por favor, Juliano. Legal. Aí um layout, para vocês poderem entender, não é uma empresa brasileira, né? Eu trouxe uma inglesa dos quadris para não ficar aquele sentimento, trouxe uma A, uma B, ela está localizada lá em Manchester, no Reino Unido, no noroeste da Inglaterra, mas o processo é o mesmo, é limpeza, é organização, é separação, é linha de corte, é linha de montagem, é linha de produção, é um estoque, o pick list, que é a separação das esquadrias que vão para a obra, tem um local específico, o estoque, ele tem que ser controlado por uma pessoa e não todo mundo fica entrando e saindo do estoque, senão vai virar um inferno e você vai perder controle, vai perder data de validade de selante, vai trabalhar com borracha para fazer a vedação de forma errada, você vai se prejudicar, né? Vamos avançando aí, Júlio, por favor. Aí eu tenho o PCP, né? Isso é legal para você pensar. Eu vou trabalhar sentido horário para ficar uma coisa mais fácil para você. Então, o PCP, em cima, a gente tem manutenção. Então, lembre-se, quando a gente fala programação e controle de produção, a gente tem que olhar a manutenção. Eu não vou fazer, por exemplo, manutenção, a gente fez um diálogo só disso, mas para vocês entenderem, tem contratos, tem a parceria com o fornecedor, você tem o Pantógrafo, acabou o Pantógrafo, você vai falar o quê? Como é que vai acompanhar o software, né? Poder upar no software, tem alguém que faz cálculo, que consegue fazer na mão, então a manutenção dos processos, eles têm que ter um controle, tem que ter um contrato, tem que ter um responsável, não precisa ser o gestor de fábrica, às vezes você pode ser até o RH, não tem problema. Por quê? Porque é gente, se a fábrica deu problema, se deu manutenção no maquinário, você pode ter problema em EPI, você pode ter problema com pessoas, então a manutenção é determinante para você ter qualidade na sua linha de produção e não perder os discos, os cortes, tudo isso, a usinagem, né, é importante. E a produção está atrelada à manutenção. Deu pau na parte de máquina, deu pau na tua parte de produção. Isso não é novidade para ninguém, né? No PCP envolve a logística, né? A logística não é a logística só do que você põe na obra, a logística é do que você recebe. Então, você tem que ter o que a gente chama de um workflow, né? Do fluxo de trabalho, né? O workflow é bonitinho. É um fluxo onde você tem a chegada do material, quando chega o vidro, quando chegam os acessórios, quando chega o perfil, né? O status da obra que você tem para entregar para a linha de montagem, a separação desse material, a logística disso dentro da fábrica, a logística disso na chegada, no armazenamento, no estoque e a logística para ir para a obra, para você ticar o que é que foi, o que é que não foi, o que é que está faltando. Você não descobrir, faltando 20 dias para você entregar a obra, você tem que beneficiar um perfil que você acabou porque foi cortado errado, ou porque faltou um vidro, ou porque trincou, ou porque você não tem o tipo do acessório, que aí vai levar a fábrica a falar, vai levar 60 dias, é um inferno na Terra. Você deve ter sistemas para controlar. Tem gente que tem SAP, tem gente que tem RP, tem gente que não tem, e está tudo bem, porque o nosso segmento começou sem SAP, sem RP. Então, tem muitos associados que ainda não têm toda essa especificidade, esse controle, mas tem que ter um controle. Hoje já existe Excel, né? E aí você tem um controle para suprimentos, tem um controle de planilha, né? Primeiro entrar, sair, então você tem que ver o que está entrando para você depois não perder dinheiro. Tem gente que perfil é barato, todo mundo sabe disso, né? Selantes não são baratos, acessórios não são baratos, vidro é uma fortuna. Então, o controle do PCP, para você oferir, é o que vai nesse ciclo para vocês poderem entender. Beleza? Legal? Vamos avançar, né? Programação de produção, né? Curto prazo. O que é curto prazo? Eu vou ler rápido para você ter uma ideia, né? É estoque, informação passada, a engenharia, é o prazo médio de produção. Por que isso é importante? O que é que você tem em curto prazo que vai ser liberado para a obra que você tem que produzir? Isso é muito importante. O curto prazo, ele muitas vezes vai validar a sua medição no final do mês, que baseado na sua medição é o que vai gerar caixa para a tua empresa. Então, se você não tem um controle de curto prazo
e você está produzindo a obra na piração, no que chegou, no material, é capaz de você produzir o que não precisa, num prazo que não precisa, e um caixa que vai ficar faltando para você. Então, a sequência, a ordem de compra também está atrelado à tua ordem de recebimento. Então, não adianta você ficar comprando material, põe 1 ano e meio de obra, eu vou adiantar, porque muitas vezes a construtora compra e deposita e manda todo o material, vocês fazem a instalação, fazem o serviço, não funciona bem assim. Então, a programação de produção, ela tem que estar diretamente atrelada, né, às ordens de instalação, os setores responsáveis, as obras atendidas, porque senão você vai começar a produzir, vai crescer o teu estoque e você vai ter um problema com relação à entrega, vai ter um problema com relação à instalação, porque você vai ficar com a tua fábrica cheia e aquilo que você precisaria instalar, que vai te dar o dinheiro para gerar giro na tua empresa, não vai acontecer. Então, o curto prazo tem muita importância no teu processo. Pode avançar aí. E se o senhor que tem indústria também, alguém, se quiser pontuar alguma coisa, interrompe aí, não tem chabu. Médio prazo é o que a gente chama do planejamento mestre. O que é isso? É o que está e o que vai acontecer fora dos 30 dias, né? Então, prazos de pedidos antecipados, às vezes você vende para a pessoa física, tem um sinal que ele mandou para você, né? Os materiais que foram fornecidos pela engenharia, a identificação dos itens, as famílias de produto. Eu faço um teste muito legal. Toda a indústria que eu vou, eu pego 2 projetos, pego o cara do estoque, falo assim, para que estoque é esse aqui e para que estoque é esse aqui? E o cara fica olhando para os acessórios, parece que ele está tendo assim um choque anafilático, que ele não sabe para onde é, para qual é. Eu pego 2 perfis e falo, para que obra que é? Identifica para mim. Eu faço o inverso. E aí é onde você vê que a pessoa que é responsável pela separação não sabe exatamente qual perfil ele deve separar para a obra que você tem que atender. Você quer ser tirado do penhasco, porque é nele que você confia para que a sua montagem dê certo. É melhor eu acertar antes da montagem do que eu chegar no canteiro de obra com a esquadria montada, o cara olha a cor do perfil e fala, cara, você trouxe, tá tudo certo. A esquadria é essa, só o perfil que você pegou da obra errada. Como é que o cara vai fazer? Você vai desmontar? Você não consegue, muitas vezes, recuperar o perfil, não consegue recuperar os acessórios, você perde 2, 3 dias de produção em cima disso. Então, muitas vezes, o teu ganho ele não está sendo compensado pela falta de gestão na montagem. E tem que acontecer antes da montagem. Tem que acontecer nos estágios para validar a questão da separação e do projeto. Por isso que é um planejamento mestre de produção. Então, você gera isso, inicia, identifica e executa. Baseado no quê? Naquilo que você tem, o que foi o perfil beneficiado, quais são os acessórios, quais são os vidros, quais são os selantes, para que você não fique produzindo ferramenta, produzindo selante, porque não volta nada. O cara leva para a obra, não traz mais, o cara leva furadeira, não traz mais, o cara leva chave de fenda, não traz mais. Daqui a pouco você vai ver, você gasta 20, 30 mil reais por mês em ferramenta, em linha de montagem, que ficou na obra, sei lá, e o cara traz as velhas dele para colocar. Então, tem que ter um responsável nas pancadas e tem que ter um responsável daquilo que vai para o canteiro de obra para você não tomar na cabeça. Pode avançar, Júnior, por favor. E aí o longo prazo, que é o estratégico. Lembre-se, na pirâmide, nós não vamos falar disso hoje, mas a primeira etapa, a base da pirâmide é o operacional. O meio da pirâmide é o tático. O estratégico é você que pilota. Então, é o plano de produção, é uma análise financeira, é a quantidade de produto que você vai colocar, é a obra que você vai fechar no meio do ano, é o relacionamento com o fornecedor para ele te atender em 1 ano e meio de obra, para depois ele não falar, sabe o que é? Aquela linha a gente parou, aquele vidro a gente não tem. Como é que você vai atender a demanda da obra, de uma obra de 1 ano e meio, de 2 anos, se o cara não te atendeu exatamente? Então, os recursos de produção, a demanda que você espera e os critérios têm que estar em contrato, tem que gerar confiabilidade para você poder, porque amanhã o cara fala, não, o que você pediu eu não tenho aqui, só está 25% mais caro. Aonde você vai arrumar grana para pagar essa diferença do material, seja do selante, seja do vidro, seja do acessório, se você não provisionou em contrato e não fidelizou isso com ele, porque o fornecedor pode te quebrar toda a margem que você negociou. Então, isso é importante. O longo prazo define a abertura do teu negócio, ou seja, a liquidez da tua empresa, para você oferir. Pode avançar para mim, Júnior, por favor. E aí, eu tenho pós-produção, que é acompanhamento e controle. Garante que a produção seja concretizada no planejado
e você tem as ações corretivas do cumprimento do programa. A FEAL tem manual, a gente vai falar sobre isso aí também, mas o consumo de materiais, você não pode descobrir que está faltando no final da obra. No pós-produção, você tem que controlar antes para você descobrir no meio do processo para você poder gerenciar. Às vezes é um simpático colaborador que ele acha, vou cortar 8 perfis rápido, porque é melhor do que cortar 2, e no corte eu ganho tempo, e ele corta errado, e você perde o perfil, porque o número de esquadrias é menor do que aquilo que ele está cortando. Você vai ficar com carrinhos de produção que você nem sabe de onde veio, e ele vai esconder lá. Então, rodar o estoque, ver os carrinhos, perguntar o que está parado, por que é que foi corte, de onde veio a sucata, vai gerar para você caixa. Às vezes, 10% da tua margem de lucro está indo em resíduo, está indo em sucata, está indo em vidro quebrado, está indo em esquadria que foi mal montada ou que se perdeu no canteiro de obra, foi para a obra errada, mandaram a esquadria do A para o B, do B para o C, e você vai enlouquecer. Quando você começa a controlar isso, seu mundo fica melhor, começa a entrar dinheiro na sua empresa, não porque você tem obras novas, mas porque você está controlando melhor a tua linha de produção, né? Vamos lá, pode avançar, Júnior? Bate duro, olha só, sistema de PCP. Eu não vou entrar em detalhes, mas é aquilo que eu falei. Vamos pegar sentido horário, né? Então, eu tenho à direita, o laranjinha, né? Sequência de produção é priorização. Monitoramento de produção, sobrevivência. Aí vem carregamento, máquinas, postos de trabalho, quem faz o quê, quem é apto para fazer o quê, né? Ou seja, melhor posicionamento das pessoas para ter um melhor resultado de produção, né? E uma programação de produção e converse com as pessoas que você tem na tua empresa. Ah, mas eu não tenho muita gente, tá tudo bem, mas põe as pessoas que você tem no lugar certo para você depois amanhã não ficar reclamando que foi montado errado, porque você voltou o teu PCP, mas não colocou as pessoas onde elas deveriam estar. E isso é base de sobrevivência para você fazer a tua empresa crescer. Ah, mas eu tenho pouca gente que sabe fazer isso. Então, profissionalização. Próximo diálogo, a gente vai estar falando sobre carreira, a gente vai estar falando sobre o crescimento da pessoa dentro da linha de produção, centro de treinamento, a gente montou já alguns centros de treinamento e funcionam bem. O Davi está aí, ele está meio mudinho, mas ele está aí. Isso é legal. Pode avançar para mim, por favor. E aí eu tenho a aferição. A aferição são 5 itens: qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e a questão de custo. A gente vai rodar isso em 10 minutos, mas para a gente poder bater o papo e também não fugir do tempo do nosso diálogo. Então, vamos lá. Qualidade, para vocês poderem entender. Tudo, todo mundo quer melhorar. Os 5 grupos, sobrevivência. Mas tem uma coisa chamada trade-off. Pô, o que é a palavra em inglês esquisita? Não é. Não adianta você melhorar e piorar o outro. Então, você melhora o controle e piora o desempenho. Você melhora a qualidade e piora o resultado. Você melhora a parte de fazer, de montagem, e você não entrega e diminui a tua produção. Então, isso é muito importante. Trabalhar qual é o limite que você pode melhorar em cada ponto, para você não ficar vulnerável naquilo que você está entregando, né? Pode avançar para mim, por favor, Gil. E aí diz assim, por exemplo, você reduz, né, mecanismo de melhora, de qualidade, você acaba, infelizmente, diminuindo a produção. Por quê? Porque você tem um controle maior, você tem uma preocupação maior e, obviamente, você acaba diminuindo os seus objetivos. Por isso que é importante você entender que a produção ela tem que estar no ritmo de instalação, para que você tenha, pelo menos uma semana antes, um produto pronto, que você possa transferir para o canteiro de obra, para que você possa cobrar da parte de suprimentos para chegar ao material. Então, tem uma fronteira que ela é eficiente até certo ponto. E tem níveis de desempenho que você tem que controlar. Dependendo de uma obra ou outra, é o que vai definir o teu sucesso de produção, né? Isso é importante você saber em que ponto você tem estresse para que você pode avançar ou diminuir esse controle, seja no corte, seja na usinagem, seja na montagem ou até mesmo na transferência na obra, se você tem ou não espaço. Pode avançar, Júnior, por favor. E aí, a qualidade, resumindo, consiste em atender a expectativa do cliente, né? É aquela história, fornecer um padrão que esteja dentro do que ele está buscando. Qualidade é isso. Ah, mas eu sei que eu posso melhorar, tá tudo bem, mas você tem que atender a qualidade da obra. Isso vai EPI, isso vai a segurança, isso vai o processo de entrega, isso vai horário. Então não adianta você encher a tua fábrica de material se você não está produzindo com velocidade para entregar com qualidade no canteiro de obra. Então tem que ter esse meio termo, esse balance, senão o teu estoque vira um inferno,
Então, tem que ter um dia administrativo para lançamento, para organização, para controle, para você saber o que está fora de prazo de validade ou o que vai vencer, para você não tomar bola nas costas e não perder dinheiro. Pode avançar, Jana, por favor. Aí, falando também de qualidade, tem um cara, né, que está em amarelinho aí, Taishi Ohno, ele fala sobre Lean Machine e Manufacturing, que é a produção e o aprendizado. Se você produziu com defeito, então você não produziu. Resume tudo nisso. Não adianta você produzir um monte de coisa se o que você produziu vai errado, foi errado para o canteiro, está na medida errada, você não fez toda a parte de ajuste de contas em cima, corte de vidro, então você está jogando dinheiro fora. Então isso é sobrevivência no processo de produção. Pode avançar, Júnior, por favor. Opa, velocidade. Diretamente relacionada ao que os clientes realizam o pedido no momento de receber. Então, não adianta você prometer para 24, para 48 horas, vai beneficiar. Leva 15 dias, 20 dias. O vidro é um vidro diferenciado, então vai levar um tempo da fábrica. Então, não prometa prazos que você não consegue cumprir. Então, não adianta você acelerar uma coisa. Um grande erro, o engenheiro, desculpa a expressão, ele fica puto, ele fica revoltado, ele fica chateado, não porque você não está entregando, mas porque você não está honrando o prazo que você se comprometeu com ele na obra. Então, a rapidez, o movimento, ele está diretamente ligado à informação que você passa para o cliente. E, óbvio, é muito importante também você municiar o cliente dos prazos que você acredita para que você possa conversar o que ele está liberando a obra para chegar num ponto de equilíbrio. É fácil? Claro que não. É quase uma utopia, mas é uma necessidade que a gente tem que ter pelo menos do nosso lado, já que a obra a gente não controla. Né? Muitas vezes você tem tudo direitinho e o cara fala, meu, não dá para liberar porque aconteceu tal coisa, que a gente vai parar agora no segundo pavimento, vamos ter um negócio para resolver, e aí você fica com o produto todo parado na tua fábrica, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, esperando a boa alma liberar para você instalar, e é dinheiro parado que ele muitas vezes não te paga porque você não instalou, e aí não tem a medição, e aí vira um ciclo vicioso, onde quem se prejudica é a gente. Então, esses detalhes a gente tem que procurar blindar no contrato para ter um pouco mais de segurança. Pode avançar para mim, por favor. Júnior, estamos aí, rock and roll. Então, olha, outro grande problema é o cotidiano. Então, a operação da indústria não prevê eventos de oferta e demanda, o horizonte fica frio, né? E você tem risco de menor qualidade no que você está fazendo. Resumindo, não adianta você produzir para uma obra que você não vai instalar. Fácil e prático. Ou seja, produza naquilo que você instala e quem te dá esse feedback é o engenheiro da obra e é o teu responsável no canteiro de obra. É ele que vai falar, olha, vai liberar, está funcionando, para você colocar a fábrica em linha, até para você poder avançar e ter uma boa medição no final do mês. Né? Pode avançar, por favor, Júnior. Né? Opa, estamos por aí, tem sinal. Então, um dos maiores pesadelos da fábrica é estoque intermediário. Peças que estão esperando para ser processadas, não é? A velocidade, ou seja, a pior coisa do mundo é você colocar uma linha de produção a milhão para os caras fazerem, para instalarem, você começa, vai transferir para o canteiro de obra, o cara trava a obra e aí você perdeu para instalar na outra. Então, essa comunicação ela tem que existir. Se não houver essa comunicação, você está perdendo dinheiro. Ou o inverso. O fornecedor promete para você o prazo, 20 dias, 30 dias para estar entregando, e você está dependendo da obra, porque a obra já está liberada e às vezes fica parada por sua culpa, dependendo daquilo que você está fazendo. Então, os dois lados têm que conversar e a gente tem que achar um meio termo. Então, a aferição, ela é complexa, porque por mais que você controle o que você está fazendo na fábrica, você não controla as variáveis do fornecedor e não controla as variáveis da liberação da obra para que você possa cuidar. Pode avançar, Jânio, por favor. Opa, dou-lhe uma, dou-lhe duas, eu vou avançando aqui, não tem problema. Enquanto ele está vendo lá as coisas, a gente, além da velocidade, da confiabilidade, olha aí, a gente entra em compra e serviço. O que é confiabilidade, compra e serviço? Né? É simples, não é o critério da decisão do cliente, é o que você consegue especificar e tem disponibilidade. Muitas vezes tem no projeto, muitas vezes aquilo que o cliente quer, está projetado, mas a hora que você vai selecionar o fornecedor, a hora que você vai conversar com o cliente, fala, meu, os prazos não conversam. E você pode definir isso antes, você pode conversar isso antes. É que a gente não fala, a gente bate no peito e fala, eu faço, eu resolvo. E o menino da produção concorda com você. Eu tive um caso, e assim, parece brincadeira, mas juntou todo mundo, um rapaz de produção saiu, e aí o dono chegou e falou assim, eu queria saber quem daqui
consegue assumir a produção. E eles apontaram para um rapaz, vamos dar o nome de José. José! Todo mundo falou José, José, e o José assumiu a produção. E aí, beleza, foi, madeirou, José, 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 José. E um belo dia eu fui lá, falei, José, tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo. E o José falou, mas eu não vou corrigir. Falei, mas você é responsável pela produção. Ele falou assim, eu não posso, porque eles são meus amigos. Falei, mas José, você assumiu a produção. Amigo ou não, você é responsável. Ele falou, mas eu não quero fazer isso. Eu falei, então, José, ou eu vou, ou o dono vai, ou alguém vai. Ele falou, não, eu resolvo isso com a logística. Eu falei, como logística? Não, o cara da logística me ajuda na produção. Eu falei, tá errado, José. Logística é logística, produção é produção. Não, não. O cara da logística me ajuda muito. Aí eu tive que inverter. E um detalhe, virei para o José e falei, mas por que você aceitou? Ah, todo mundo falou que eu era responsável. O dono disse que eu podia ser. Se eu disser que não, ele vai me mandar embora. Então, eu não falei nada e aceitei. E ele assumiu a produção. Então, o que é que significa? Tem um ditado que eu acho que é bacana, não sei se vocês conhecem, é jabuti não sobe em árvore. Né? O que que significa isso? Se olhou no galho, tem um jabuti, que é uma tartaruga, está lá em cima, ele subiu, ou porque alguém colocou, ou porque é enchente. Então, às vezes, o cara está ocupando uma função, está te criando um problema no corte, está criando um problema na usinagem, está te criando um problema no estoque. E aí, lembra, jabuti não sobe em árvore. Quem contratou o cara, quem promoveu ele, quem colocou ele lá foi você. Então, o erro é teu. E aí você tem que tomar uma decisão rápida para você não perder dinheiro. Espero que faça sentido para você. Pode avançar aí, por favor. Vamos lá, Júlia, com confiabilidade. A gente entra, pode avançar mais um, que a gente já falou. A gente entra em flexibilidade. Está relacionado em habilidade de mudar a operação. Muita gente, desculpa, o gestor de produção fica puto, ele pediu para mudar, ele pediu para eu ajustar isso. Né? A minha linha de produção tem que ser diferente. Tem alguém que está com o fone aí que não está mutado. É legal para senão dar distorção aí. E aí, a flexibilidade ela está muito mais na programação, no planejamento, do que em qualquer coisa. Pode avançar, por favor? Que a gente vai para custo. Né? Pode avançar mais um, Júnior, por causa do tempo. O custo é gestores de produção, mesmo, competem a direção do preço. Então, muitas empresas não controlam o preço, mas qual é a proposta de valor que você está oferecendo? Isso é muito importante. Às vezes, na precificação, quando você vende para alto padrão, você tem que trabalhar sinal, você tem que trabalhar a gestão de custo do produto, vender o serviço, vender a sua empresa, vender entrega, vender a equipe, gerar valor agregado. A pessoa paga mais se ela tiver segurança, se ela tiver tranquilidade. Quando eu falo em boutiques, né? Quando eu falo do alto padrão. Não quando a gente está vendendo para a construtora, que aí o mercado é bem travadinho, é bem precificado, ele troca você por centavos. Mas quando você fala em alto padrão, é possível você trabalhar com custo de valor agregado. O que eu tenho visto é empresas que estão trabalhando, vendendo para pessoa jurídica e algumas para pessoa física no mix, porque compensa na margem, porque está trabalhando valor agregado com outro perfil de cliente, montando um showroom, e tem dado certo, porque aquilo que ele não compensa vendendo para uma construtora, ele compensa vendendo para o alto padrão, só para vocês saberem. Pode avançar para mim, Júnior, por favor? Aí, mais uma, né? Que é legal? Joia. Aí eu tenho a parte de produção, que são os desperdícios, e aí onde a gente tem desperdício, né? Aí, seguindo o sentido horário, né? Eu tenho desperdício em estoque, eu tenho desperdício intelectual, o cara que é bacana, está numa função que não funciona. Eu tenho movimentos, por exemplo, do vidro, que são desnecessários. Eu tenho a espera, o cara, na obra, você podia instalar e produzir uma coisa que não deveria produzir, né? O processo é desnecessário. Tem coisas que você poderia suprimir e ser mais fácil para você fazer, né? Defeito de trabalho, de retrabalho, ou seja, o cara produziu uma esquadria com o perfil errado, com a cor errada, o transporte carregou para a obra A e era para a obra B. E na obra B, levou o produto da obra A, descarregou no lugar errado, né? Ou uma superprodução. Então, são desperdícios que a gente precisa listar para ver se você não está tendo problema na tua operação, né? Pode avançar, Júnior? Né? Por favor. A gente vai avançar mais uma, que é muita informação. Pula mais uma, por favor. Né? Tudo isso, a FEAL tem informação. Né? Só para vocês saberem, ele tem um certificado de vida útil, a 15.575, com um manual nosso, que envolve segurança, tipo de portas, janelas, fachadas,
A gente tem uma FIAL digital com esse manual disponível, tem tabela de prazos de garantia, de manutenção, de reparo, de instalação, de esquadrias para obra, tudo isso é disponível para quem é associado. Ele baixa, para quem não é associado, ele pode comprar numa FIAL digital. Mas eu, com muita humildade, se associa que você ganha muito mais. Né? Avança mais um para mim aí, por favor, Júnior. Né? E aí, como você faz o checklist, você vê se a janela de correr, se maxiar, se a janela de correr com persiana. Então, o nosso manual, ele passa passo a passo por todos os tipos de esquadrias para dar segurança para você. Avança mais um para mim, Júnior, por favor. Aí eu tenho manutenção, que a gente vai entrar, né? Não nesse momento, mas para vocês poderem entender a importância do Dialoga, que vai na manutenção de cada equipamento nosso, para você aferir se a manutenção está ocorrendo ou não está ocorrendo, precisa de mudança. Né? Eu tenho a manutenção do processo produtivo, pode avançar mais um, Júnior, por favor. E aí entra os discos de corte, entra as máquinas de corte, entra todo o processo de linha de produção que eu posso olhar. Né? Dou um exemplo do pantógrafo, pode avançar mais um para mim, Júnior, por favor. Né? Que é uma peça-chave do nosso processo de produção. Né? Tem a integração dos sistemas, pode avançar mais um, Júnior, por favor, que é importante para que a gente esteja com os sistemas alinhados. E para fechar, não menos importante, a gente tem a FIAL Digital, né? Pode ir, Júnior, que fala sobre o online, que disponibiliza todo esse material para quem não é associado, para que ele possa comprar e aí analisar dentro da fábrica dele, ou, se você entra lá, digita manual na lupinha, depois que você passa pela tua parte de login, e baixa o teu manual para você conhecer. Né? Avança mais um para mim, Júnior, por favor. Joia, muito obrigado. Ó, que chique. Pode tirar a apresentação, por favor? Eu achei importante a gente abordar isso, né? E é claro, cada um de vocês deve ter um zilhão de coisas que podem melhorar no teu processo de produção, mas eu queria ouvir pelo menos uma perguntinha que passe por vocês, que é assim, né? Aonde te dói mais, né? Porque cada um tem uma dor. Às vezes eu pego o Gessé, que está lá no Nordeste, no Norte, lá em cima, a dor dele é uma. Eu pego o Lucas, a dor dele é outra. Eu pego aqui o Vanderlei, a dor dele é outra. Então, aonde te dói? Vou começar pelo Gessé, que está aí na tela. Fala para mim, Gessé, o que que você viu aí, aonde a aferição te doeu mais? Pessoal, como você falou, né, justamente na situação que a gente não dá para a gente, como é que se diz? Não dá para a gente se envolver, né? Não dá para a gente se envolver, tipo na questão do fornecedor, né? E da questão dos serviços da obra, que é exatamente isso aqui, nós aqui na questão do Nordeste, a gente tem muita dificuldade na questão de materiais. Às vezes só tem um fornecedor que fornece, e eu tenho uma obra para entregar, e tipo assim, o material vai chegar daqui a um mês, a 45 dias. Então, isso aqui, digamos, a gente sofre essas duas dores aí. Tanto da questão da entrega, né, do material para nós, do fornecedor, quanto a questão da obra também, que é dificilmente fechar uma obra para não ficar entregando as coisas fracionadas, né? Justamente por conta de não estar todos os mãos prontos, né? Então, é bem complicado mesmo essa parte aí, viu? Entendi. Valeu. Obrigado pela contribuição. Uma sugestão, né? Lista depois, se você como associado, você pode bater um papo comigo e a gente tenta encontrar parceiros da FEAL que possam te ajudar em cima de um jeito melhor, sem desmerecer os teus fornecedores, mas um plano B, um plano C, tem várias situações que a gente já conseguiu resolver. Tem outras que a gente não conseguiu. Milagre é Deus, eu costumo falar. Mas tem algumas que a gente consegue. Então, me procura depois da live aí, passa um WhatsApp para mim e a gente bate um papão. E aí, Lucas, como é que tá aí na Lumisol, teu mundo? Tá mutado. Olá, boa tarde, tudo bom? Tá aqui é igual o Gessé estava falando. O Gessé estava falando aqui no Nordeste aqui é a questão de fornecedor, que atrasa alumínio, essas coisas assim, a gente sofre muito essa questão. Aqui tem uma noção assim, tem que ser primeiro do que o alumínio. E você está em que cidade? Ceará, Fortaleza. Opa, está em Ceará. É aquilo que a gente fala, né? Tem regiões do Brasil que são mais complexas para atendimento. E, por um lado, quando você pega uma empresa que está disponível para poder ajudar, ela cresce de braçada. Depois a empresa fala, mas como é que você cresceu? Eu só atendi bem, eu só entreguei o produto que o cara comprou de mim. Então, não tem milagre. Não estamos, às vezes, nem negociando o preço. A gente quer que receber para poder entregar a obra. É isso que está acontecendo, né?
Mas é verdade. Obrigado por participar, Vanderlei. E aí, Lucas, né? Vanderlei, que cidade que você está? Está mutado, Vanderlei. Está sem som. Tem que dar uma desmutada aí. Isso. Valeu. Já. Pronto. Estou na cidade do Rio de Janeiro. Opa! Terra maravilhosa. Né? E aí, quais os problemas que você enfrenta aí? O que te dói? Qual que dói no teu calo aí? Aqui no Rio de Janeiro são muitas dores, né? Eu já trabalhei em São Paulo, né? E a facilidade é uma. Ouviu aí? O que te chamou Então, mais atenção? é que as dores aqui são muitas. Hoje, eu acho que é a parte técnica, né? São pessoas, né? Com foco para trabalhar, com vontade de se desenvolver, né? Então, eu acho que nós, assim, as pessoas estão muito distraídas, desfocadas, né? E a gente precisa trabalhar muito isso, né? Que é fazer as pessoas entender que eles é parte de uma empresa e eles trabalham para eles mesmos, né? E eles podem alcançar resultados muito maiores, né? Não porque você não trabalha 24 horas numa empresa e você tem muito tempo para aproveitar, investir e dentro de um ano você pode estar muito bem posicionado, né? Isso, é legal. E esse entendimento a gente e é isso. Então, o nosso as dores são muitas. A gente vai falar sobre carreira dentro da empresa, dentro da linha de produção, vai ser um dos assuntos que a gente vai abordar. E você vê, né? Você está no Rio, talvez a dor de fornecimento seja menor do que acontece no Ceará, mas em contrapartida, mesmo você estando numa cidade hiperpopulosa, você tem escassez de mão de obra, né? Quer dizer, gente com falta de vontade de trabalhar, né? O cara quer ir para a praia, quer dar um rolê no Leblon, quer jogar Copacabana, então o cara esquece que ele tem que montar a esquadrilha, né? Foguete, né? Vamos pegar o Everton aí, tá na sala também. Everton, você está em que cidade aí? Tá podendo falar? Desmuta aí. Obrigado pela participação aí, Vanderlei. Né? O Davi. Nada, é um prazer. Imagina. O Everton voltou aí. Tudo certo. Boa tarde, senhores. A gente fala aqui de Fortaleza, Ceará, né? Hoje a nossa maior dor, vou pular essa parte produtiva interna, é muito essa parte de material, né? Porque hoje, na sua grande maioria, os materiais vêm ou de São Paulo ou da região sul do país. Então, para chegar aqui, muitas vezes impacta muito nas nossas obras, porque o nosso fornecedor não tem todos os perfis, né? A gente entra na obra, na hora de finalizar, opa, faltou. E aí, para chegar, é 30, é 60, e aí cria aquele impacto, aquele desgaste, né, com o cliente. Então, a nossa maior dor, né, acho que os meninos também que são da região Nordeste, sente essa de material. Né? Para o Vanderlei que está aí pertinho, é melhor para resolver, viu? Mas a gente aqui é uma dor que muitas vezes, vamos dizer assim, a gente chora mesmo. Porque a gente tendão de Aquiles do Ceará, viu aí? É o tendão de Aquiles aqui do Ceará. Do Ceará. A gente está situado aqui em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Então, é legal para vocês terem uma ideia, né? Cada um está numa região, né? Mas o calcanhar é o mesmo, né? Então, essa dorzinha de fornecimento de produto é a mesma coisa. Tem o Davi lá, que ele mandou um WhatsApp para mim, a gente conversou até a semana passada, falando sobre o Davi de Brasília. Obrigado pela tua participação aí. Já a gente sabe das dificuldades que a gente tem e do problema que a gente enfrenta na gestão também de uma obra para outra. Porque não é só a questão da matéria-prima. A gente encontra algumas pessoas que você vê que não conseguem ter um entendimento do que é o acessório, do que é o perfil, do que é a esquadrilha, e quando recebem no canteiro de obra, na hora de montagem, acaba tendo problema. Né? Jairo, você está onde? Espera aí que você está mutado, tem que desmutar aí. Estou em Guaraciaba do Norte, Ceará. Sou sócio do GESEC, que está aí também na tela. Você está trabalhando junto com o José. Que legal, que legal. Isso. Você é na parte de produção, fábrica ou de instalação? Comercial.
do setor comercial. E você, quando você está, vocês atendem mais pessoa física ou jurídica, só para eu entender? Rapaz, é meio a meio, viu? É construtora e alto padrão, né? Cliente final. Entendi. Mas o alto padrão é a mesma aí, viu? Alto padrão é a mesma aí de todos aí do Ceará. Por aí. Tá certo. Falta de material mesmo aqui, viu? É grave isso aí aqui. Não, é bom saber, porque às vezes a indústria fala toda com dificuldade de vender. Na verdade, vocês querem comprar. Vocês só querem que os caras entreguem, né? Exatamente. Isso daí tem que ver as intenções, né? Que estão falando isso aí para você, né? Essas empresas que vendem material aqui no Ceará. Sim. Que você, né? Vocês estão querendo defender o deles, porque na realidade o que acontece aqui é o contrário. A gente quer comprar e não tem material. Olha só, ela live devia chamar Dialoga Suprimentos. Você ia ver que o pessoal ia gostar de atender vocês. Não seria a aferição de produção. É o quanto se perde de dinheiro. Às vezes a indústria está querendo melhorar e, infelizmente, por falta de atendimento, acaba perdendo. Mas pode deixar que a FEAL vai criar algumas ações para poder ajudar vocês com relação a isso. Tenha certeza disso, né? Aline, está por aí? Obrigado pela participação, Jairo. Não sei se ela está podendo falar, para dizer onde ela está, qual que é a cidade, qual que é a fábrica. Ei, Max. Opa. Oi, boa tarde, Max. Bom? Opa, tudo jóia? Fala, Edilberto. Goiânia, que manda. Vou só dar uma palavra, porque eu já estou entrando aqui com o cliente, então eu só quero dar meu parecer aí. Ótima, né? Esse encontro de hoje. O gargalo meu é que recentemente eu perdi um gerente de fábrica, né, de piso de fábrica, né, que gerenciava a produção para mim. E hoje, né, como é uma empresa antiga, eu estou com muita gente antiga, então eu estou cheio de jabuti, porque se eu colocar eles para administrar, eles não têm a força de mandar, entendeu? Então eu estou atrás de um gerente de fora para que eu possa colocar dentro da fábrica. Então, realmente, a linha de produção, se você não tiver uma pessoa que tenha conhecimento e tenha você não o poder, né? Ele mandar para a pessoa negociar, né? A questão do planejamento que a gente já faz anteriormente e fazer acontecer, a pessoa internamente é um jabuti. Porque todos eles são conhecidos. A empresa tem 26 anos. O piso de fábrica, a média idade deles de fábrica, né, de contratados, é em torno de 20 anos. Então, são muitos amigos. Entendi. Bom, o que eu posso dizer, pena que o Davi não está podendo falar agora, porque ele saiu da sala, mas eu tive empresas aí em Brasília, depois eu vou pedir para ele te ligar para bater um papo, que te passaram pela mesma situação que você, já trocaram um gerente de produção aí umas 3 ou 4 vezes. É difícil de emplacar, porque tem gente que não assume a responsabilidade, não segura o time. A gente vai fazer uma palestra sobre gestão para poder ajudar a gerência de fábrica a cuidar melhor da equipe, do time, do chão de fábrica. E aí, eu te aviso, a gente vai fazer agora em maio, depois da FEICO, né? Vai ser legal. Obrigado pela participação. Eu agradeço aí. Imagina. Peço desculpa, senhor Raul. Um abraço aí. E na próxima eu fico até o final, ok? Que eu vou já iniciar outra reunião com o fornecedor aqui. Obrigado, gente. Mais e bem. Um abração. Bom, nós estamos chegando nos minutos finais do nosso Dialoga, né? É importante vocês verem quanto... Pode falar, senhor Raul. Marcos, o Vinícius que está querendo dar uma palavra, que está aqui. Claro, aqui eu não vi a mãozinha dele aqui. Pode falar, Vinícius, por favor. Acho que ele deve estar mutado, porque ele não está aparecendo na minha tela. Não sei se sou eu, não. Eu não levantei a mão, não, só se foi sem querer aqui, mas parabéns aí pelo assunto, Max. Você tem bastante conhecimento. Legal. E credibilidade é importante para a gente poder acreditar no que a gente está vendo, né? Legal. A gente aqui na Alumínio que implantou muitas dessas coisas que você falou e todas doem todos os dias. Então, a gente tem que estar disponível, com vontade. Obviamente, você tem que apoiar treinamento. Sem treinamento, a coisa não acontece. Então, existe alguma coisa aí no mercado, mas pode-se usar Senai, pode-se montar treinamento em Senai. O pessoal do Nordeste aí
Vou pegar no pé aqui dos fornecedores que vendem para a gente aí, para não abandonar vocês aí, pô. Não é possível. Ter um portfólio, né, bem definido. Então, as dores são as mesmas, porque em todos os lugares a gente tem serra, bancada e pessoas. E aqui na Aluminc, a gente tem 3 pilares aqui, né? Processos, pessoas e produto. Então, a gente cuida muito bem dessas 3 coisas. Quando falha, ou o processo está errado, ou a pessoa tá, como você mesmo falou aí, né? Foi contratada erradamente. E aí é um baita problema. Mas parabéns aí. Pessoal, um abraço aí. Essa troca com vocês é uma das coisas que a gente mais faz aqui em São Paulo. A gente tá sempre almoçando um com o outro, tal, trocando, vendo o que um está fazendo, o que o outro não está fazendo. Então, quem não é associado à FEAL aí, é uma oportunidade, tá? E a gente coloca a Aluminc aí, nós temos 5 fábricas, né? A gente toca todas elas de um único local, são quase 200 pessoas aí envolvidas. E muito do que você falou aí a gente conseguiu implantar lá, mas foi difícil e continua sendo difícil. É verdade. Né? Mas isso aí, um abraço a todos aí, adorei a live aí, parabéns, Max, pelo conteúdo, você é fera, cara, ó, Imagina. top. Tamo junto, gratidão aí por você estar participando. Dá a palavra para o seu Raul, né? É uma honra estar com vocês e poder aí escutar os depoimentos, Vinícius e todo o time que vem e colabora para a gente fazer com que a FEAL e, claro, o nosso mercado de esquadrias seja um mercado mais profissional, né? Menos prostituído, com um atendimento melhor. Seu Raul, por favor. Então, gente, mas é uma alegria estar nesse Dialoga, é uma alegria a gente estar participando e nos incentivando uns aos outros. As dores, quer sejam em Blumenau, quer sejam nos arredores de Fortaleza, quer sejam aqui em São Paulo, enfim, ou no Rio de Janeiro, a grande maioria das dores são as mesmas. Uma coisa é comum entre nós: se não houver o associativismo sadio, que é a bandeira da FEAL, nada vai para frente e nós não vamos conseguir sermos reconhecidos no meio da construção civil de uma forma mais séria, né? É só dessa forma que nós estamos tratando aqui. É você e eu, também como fabricante de esquadria, é você e eu estarmos engajados nessa bandeira do associativismo sadio, profissional, sério, competitivo, porém sério, é que a gente vai crescer. É ter a bandeira na nossa veia de norma técnica, é ter a bandeira do nosso funcionário cada vez mais profissional. E é isso que me alegra. Eu estou na FEAL há uns 20 anos, né? Nos 40 da FEAL, eu estou há uns 20 anos. E é essa bandeira que nós defendemos e somos reconhecidos em vários organismos muito maiores do que o nosso. Uma Abrainc, uma Abramate, um Sinduscom e assim por diante. Hoje, a FEAL tem bancos e é chamada para diálogos e propostas para governo estadual, para governo federal, em todo o segmento da construção civil. Então, lembre-se, ser associado da FEAL é uma coisa importante para você, como é importante para a minha empresa de 27 anos. Se você não é associado, associe-se. E se você é associado, use todo o recurso, o manancial, a biblioteca enorme de produtos e serviços que estão à sua disposição. Max falou agora do manual de manutenção. Ele foi reeditado. Max, na próxima, por favor, vamos trocar esse slide pelo novo manual de manutenção, que ele já está. É um grupo de pessoas que durante horas, durante semanas, durante meses, estudou um novo manual de uso, limpeza e garantias, para você, quando terminar a sua obra, entregar isso para o seu cliente, te resguardando como fabricante. Então, isso está lá, está à tua disposição, está aqui, ó.
Eu nem sabia. Ele está aqui, está à sua disposição. Lá, você como associado da FEAL, vá lá e imprima como eu imprimo. E quando eu termino as minhas obras, tá certo? Eu faço questão de entregar isso para o nosso cliente. É uma segurança para nós. Isso foi feito, isso está além de estar óbvio com todas as normas inseridas aqui. Isso está com o Código de Defesa do Consumidor, está com o Código Civil Brasileiro. Então, tem advogados que estavam juntos nesse grupo de trabalho para formar esse produto. Ele está à tua disposição, como está à minha disposição. Eu estou muito alegre. Nós temos esse diálogo mais ou menos entre 45 dias e 55 dias, mais ou menos. Algumas coisas do que vocês comentaram, já anotei aqui para a gente discutir agora internamente com o Marcos, com o Júnior, para ser o próximo diálogo. Muito obrigado do tempo que vocês tiveram conosco. Para mim, particularmente, é sempre muito alegre e muito incentivador para a gente continuar nessa jornada juntos. Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima. Sucesso para vocês aí. Um grande abraço, boas produções, excelentes instalações aí. Deus abençoe vocês. Gratidão. Obrigado, Júnior, por você estar com a gente aí, ajudar nas apresentações. Lucas, Gessé, Vanderlei, Vinícius, Kleber, Everton, Jairo, né? Davi, que estava com a gente, Aline, todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Sucesso. Até o próximo Dialoga.